pessoal, nós estamos mais um dia com o Dr. Cristiano. Ele vai esclarecer algumas dúvidas, né, dos pais. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber, doutor, como criar, como educar nosso filho nesse mundo tão digital? Doutor, boa tarde a todos. Boa tarde, Carol. Essa é uma pergunta, assim, que eu acredito que é dúvida de muitas pessoas, porque a sociedade mudou muito, o ambiente mudou muito, mas assim, o que uma criança precisa para se desenvolver não mudou praticamente nada. Assim. Biologicamente, a gente mudou pouquíssimo nos últimos tempos, na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente interpreta e sente as coisas. Então, a criação do nosso filho precisa ter muito parecida com aquela que a gente teve. E tudo que foge muito desse contexto, desses parâmetros que a gente tinha anteriormente, já desfavorece o desempenho e assim o desenvolvimento da criança. E tirar o celular do meu filho, eu posso trazer um mal maior? Eu posso frustrá-lo? A gente hoje vive numa sociedade que assim vai dessensibilizando a criança emocionalmente por conta da ausência exatamente da frustração. Então a gente vive hoje uma ditadura do dizer sim, do fazer as vontades, tanto das crianças, né, dos nossos filhos, quanto da nossa própria. Então o fato de você estar o tempo inteiro tendo aquilo que você quer, acaba gerando na própria criança uma desensibilização em relação ao prazer. Como ela já tem tudo que ela quer, ela não está acostumada a ter frustração, e aí até o uso das telas acaba se tornando mais prejudicial ainda, porque nas telas você consegue pular as coisas, controlar a velocidade do que você assiste, muitas vezes você tem acesso a um conteúdo que não é compatível com a tua idade, teu desenvolvimento, e isso pode prejudicar bastante. Recentemente, um estudo feito pela Universidade de Gemma, na Austrália, mostrou que crianças que passam a partir de 1 hora na tela, cada minuto que ela passa mais que isso, mostra uma diminuição nas palavras ditas por minuto de 4 palavras. Então, essa criança que fica mais tempo na tela por minuto acaba falando mais palavras. Isso também afeta o adulto que está presente nessa situação, que acaba falando 6 palavras a menos na média do que ele falaria se a criança não estivesse na tela. Então esse tempo maior de tela gera uma alteração na relação do pai com o filho, ou seja, pais e filhos conversam menos. Essa alteração gera a criança a se comunicar menos expressivamente, assim, a falar menos, e isso tem gerado assim, uma pandemia de crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem, crianças assim, com cada vez mais sintomas de ansiedade, de depressão, por conta de não saber lidar com a frustração, por conta assim, de estar todo o tempo assim, sendo dominada pela liberação de dopamina, que é a satisfação imediata, que é você praticar esse hedonismo cultural, que é assim, eu preciso ter tudo que eu tenho, eu preciso ter tudo que eu posso, eu preciso ser feliz o tempo inteiro. Então, assim, essa ausência de controle, de regulação, acaba criando crianças cada vez mais agitadas, porque elas ficam muito agitadas mentalmente, conectadas na tela, mas paradas, e aí elas acabam ficando hiperativas. Crianças com dificuldade de atenção, porque como ela consegue pular de uma coisa para outra muito rapidamente, acaba não treinando o foco atencional. Crianças com dificuldade de socialização, assim, tem dificuldade de fazer amigos e de conversar, porque assim, o tempo que ela passa isolada na tela é muito grande e acaba modificando o comportamento dela. Então, assim, não só a gente não deve ter medo de frustrar as crianças, mas como a gente quer preparar para o futuro, e no futuro, na vida do adulto, você tem muitas frustrações, é importante seus pais que apresentam essa frustração de forma inicial para ela ser modulada. Eu não vou frustrar meu filho constantemente sem necessidade, mas assim, se eu tiver a necessidade de punir, eu tenho a obrigação como pai de estabelecer um limite para ele entender o certo e o errado, aprender a lidar com o não, aprender a lidar com as frustrações e principalmente com o tempo. É isso mesmo. Fiquem atentos, hein, pais? O excesso de tela, então, não traz benefícios. Doutor, qual o impacto desse uso excessivo, né? O doutor falou da interação, da socialização, do atraso da linguagem, né? Tem alguma coisa relevante aí que o doutor gostaria de citar também? Assim, a gente atende crianças quase todos os dias e a queixa relacionada ao excesso de uso de telas é muito grande. Assim, a criança fica literalmente viciada, porque assim, como é algo muito prazeroso, assim, o tanto de dopamina que é liberado nessas atividades é muito alto, esse comportamento tende a só aumentar. E aí o que acontece é que muitas vezes você vê um pai tentando
tirar o celular ou impor um certo limite, essa criança fica até agressiva, porque se tornou realmente um vício. Além disso, assim, desse problema na relação pessoal, essas crianças vão criando dificuldades de relacionamento que podem se estender por toda a vida. Então, tem sido cada vez mais comum o relato de crianças com ansiedade, cada vez mais comum o relato de crianças pequenas com suspeita de autismo, até por conta de a linguagem expressiva e a socialização serem muito associadas ao autismo. Mesmo crianças que não têm esse quadro apresentam sintomas que se parecem por conta, assim, de não serem estimuladas a socializar, de terem ficado isoladas socialmente durante um bom período, de não serem estimuladas a se comunicar de forma verbal, a brincar de forma típica. Então, assim, é muito importante o estímulo da criança para as coisas que ela precisa, que são as mesmas coisas que a gente precisava, que é a presença paterna e materna, que são os estímulos adequados à infância, da criança poder brincar em diferentes ambientes, aprender a nadar, aprender a andar de bicicleta. A nossa filha recentemente andou a primeira vez sozinha, a gente foi o quanto foi legal e o quanto essas coisas marcam, né, a criança e os pais. E ao desenvolver essa relação longe das telas, você está vivendo um mundo que é real e que você pode ensinar seu filho a como lidar com as dificuldades que virão no futuro através desse relacionamento. Então, assim, é muito importante colocar algo no lugar da tela para a criança não ter só esse mecanismo de lidar com as coisas. Então, assim, se eu não vou deixar a tela, é necessário eu criar uma alternativa, levar ela para passear, levar ela para fazer um esporte, porque senão ela acaba entediada e é muito mais fácil ficar na tela. É muito mais fácil para os pais, é muito mais fácil para a criança no momento, mas isso vai acarretar problemas de longo prazo. Deixar ela ali no piloto automático, né, enquanto a mãe está tarefada, então não é legal. Né? E os estudos indicam, assim, que crianças até 2 anos não deveriam ter contato com a tela, então, assim, não há necessidade de uma criança até 2 anos ter esse contato inicial. Crianças de 2 a 5, aproximadamente 1 hora de tela seria o máximo que seria recomendado. Crianças de 5 a 11 anos, no máximo 2 horas de tela. E de adolescentes até adultos, no máximo, assim, sem prejuízo social, de capacidade de se expressar, já seria presente. No máximo 3 horas por dia de tela seria uma coisa que não, assim, não que não faria mal, mas que teria menos efeitos adversos, assim, em relação à saúde mental. Então, você vê que a estratégia que foi elaborada no período da pandemia, de criar essa coisa da criança ficar muito tempo online, favoreceu esse tempo de ficada, induziu as pessoas a deixarem mais tempo, porque ali é um conteúdo que pode ser aproveitado, e na verdade o que você vai percebendo é crianças com cada vez mais ansiedade, com cada vez mais problemas de autoestima, porque você não controla o que elas veem. Então essas influências que elas assistem, que tem aquele corpo perfeito da internet, muitas vezes influencia em como a menina e o menino se sente em relação ao próprio corpo e cria muitos problemas de autoestima. Tem sido, infelizmente, com certa frequência, crianças pequenas de 9, 10, 11 anos já ter tido acesso a conteúdo pornográfico, a um conteúdo de terror muito intenso, que acaba gerando problemas emocionais e comportamentais nessa criança. Então, além da frustração de dizer não, você tem a obrigação de controlar o conteúdo que aquela criança assiste, porque ela não tem esses filtros internos para perceber o quanto isso é danoso para ela, e você fazer essa mediação de estabelecer regras, criar filtros, bloquear certos conteúdos, é importante para evitar os problemas. Então, o doutor citou, né, o adolescente, embora também faz mal, né, para adultos também, não é bacana, né? Se aplica a mesma regra, assim, se o ser humano, ele é essencialmente um ser social, então assim, para ele ser feliz, para ele progredir, ele precisa socializar, ele precisa ter amigos, ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar num relacionamento. Então, quando uma pessoa se isola e tem a falta de 2 ou 3 dessas coisas anteriores, é muito provável que ela desenvolva um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo, porque o fato de você se socializar é o que faz essa condição de humano e das relações fazer com que você siga se pertencente no mundo. Então, assim, muitas pessoas estão preocupadas em ser feliz, em ter a felicidade a todo custo, e aí você tem que ter um parâmetro do que é felicidade para um adulto. E felicidade para um adulto é você ter compromissos, é você ter obrigações, é de você ser importante em alguma área, porque essa felicidade de você se satisfazer todo o tempo vai levar você a ter uma obesidade mórbida, vai levar você a ter desenvolver um problema com álcool. Você ficar compulsivo. Porque é um mecanismo de recompensa, assim, quanto mais prazeroso e imediato
mais dopamina eu libero e mais fácil fica esse mecanismo de prazer e comportamento de se estabelecer. Então, tem que tomar muito cuidado com o grau de exposição a telas, ao conteúdo que você tem. Então, a gente vê hoje a geração de jovens que menos se relaciona sexualmente, porque os jovens já têm acesso a um conteúdo de pornografia extrema tão alto que o menino já não tem aquele interesse atrás da menina, de perguntar, de tentar, de se socializar, pelo medo de se frustrar e pelo fato de ele ter esse acesso, e quando ele tem acesso a uma relação real, ele percebe que aquela expectativa que ele tinha é muito diferente. Isso acaba afastando as pessoas e diminuindo a relação que se estabelece entre as pessoas. Então, o tempo e o conteúdo são muito importantes de serem filtrados para você preservar a sua saúde mental e dos seus filhos. Perfeito. Pessoal, envie as suas perguntas, nós estaremos aqui para respondê-las. Muito obrigada, um abraço a todos. Um abraço a todos, boa tarde.